Vamos dançar com a nossa alma, pessoal. Deixa eu tirar daqui, irmão. Olá! Why do you leave me alone? Vamos curtir um pouquinho. When you go and mad at being alone, stuck in the past, you told me all I ever wanted was a home. So why do you leave? Where do you go? Won't you just say if I came home? You could look for a drag, figure it out, calm your fears and drown your doubt. But I gotta know, why do you Why do you leave me lonely? Even when I'm staring you in the eye, you are my one and only, and I'm waiting for the rest of my life. So why do you leave? Where do you go? Won't you just stay if I came home? We could go for a drive, figure it out, calm your fears and drown your doubt. But I gotta know, why do you go? Is there a way to right the end? Bora, pessoal. Am I too late to change your mind? Why do you leave? Where do you go? Would you just stay if I came home? We could go for a drive, figure it out, calm your fears and drown your doubt. Why do you leave? Where do you go? Would you just stay if I came home? We could go for a drive and figure this out, calm your fears and drown your doubt. But I gotta know, yeah, I gotta know, why do you go? Why do you go? Bom ter vocês aqui e pegar o banquinho. Como sempre, a gente começa sempre com uma música bem forte. Eu já fiz um pouco de bicicleta, já fiz um pouco de esteira, de corrida. Porque eu corro parada mesmo, ou então aqui mesmo na sala. A gente sempre encontra um jeitinho, né, para se movimentar e para a gente superar os obstáculos. Esse é o propósito do Dançando com a Minha Alma. Então, poesias novas. Trago então O Ano em que a Terra Parou, 2020. Editora Indie, me foi enviada por um poeta amigo, poeta caipira, e de Rita Arruda. Ela nos traz de Bertópolis, Minas Gerais, se eu não me engano. Deixa eu até conferir se nessa nossa amiga aqui é de Bertópolis.
Ela é natural de Painel, Santa Catarina. Apaixonada pela natureza, fascinada pela lua, ler e escrever também, adora. Rita transmite uma escrita forte e suave, ao mesmo tempo que lembra em muita a força e o poder da arruda mesmo, erva presente em seu nome. Então, Rita Arruda escreve: esperança. É confortável, talvez solitário, indelével sensação. É a natureza, ainda é tempo. Aprecie o céu, contemple o chão. Em meio ao caos, não hesite em contribuir. Depende de você. Qual paradigma seguir? Foco e determinação? Dedica com veemência. Basta de tantas contradições. Faça algo simples. Doe-se completamente, devagar e sempre, sem extrapolar. Ah, o tempo. Eis o agora, o momento transformador. Semeia a paz e cultivem o amor. Poetisa Rita Arruda, que nos traz uma visão do que acontece hoje, em nosso tempo, em nosso dia a dia. E eu, aproveitando o tempo e nosso mergulho em nossa alma, eu gostaria de trazer aqui também, como é a proposta do Dama, Dançando com Minha Alma, uma parábola que me veio novamente. Sempre quando eu estou num momento de dificuldade, essa parábola vem parar perto de mim. É muito interessante isso. Alguns eu acho que já até a ouviram, provavelmente. Eu escolhi e escolho sempre fazer uma adaptação ao momento em que eu vivo. E essa parábola vem, além de falar desse nosso tempo hoje, ela vem também alegorizar tanto a poesia quanto o propósito do Dama. E ela é o tipo de tema que me acalanta quando eu escuto. É um tipo de lição que traz um pouco de paz, de esperança e fé para o coração da gente. Vejam só. Então eu trago para vocês e tirem as suas conclusões. Ela é a parábola do rei Salomão. O anel do rei Salomão. O rei Salomão era muito rico, poderoso, morava em palácio grande, cheio de escravos. Ele era o homem considerado mais sábio do mundo. Vivia em seu castelo, sim, e ele tinha muitos escravos e muita beleza ao seu redor. A cidade, como era naquela época, Jerusalém, toda espalhada pelo vale, esse castelo se destacava. E ele tinha um sábio em especial, que era o Benaia. Benaia era aquele servo que o acompanhava desde pequeno, desde tenra idade. E ele se gabava de uma coisa apenas: nunca ter falhado com o seu rei Salomão. Ele contava ao vento, às quatro paredes: olhem os registros, eu sou o único que nunca falhei com o meu rei. O rei Salomão, para ele, era inacessível e ele era um mestre. Era o seu rei. E ele afirmava, com até uma certa arrogância, nunca ter faltado
aos pedidos do rei. O rei sábio que era, ouviu dizer que ele estava falando aos 4 ventos essas coisas. Ficou preocupado e tentou alertá-lo. Cansado de fazê-lo, chamou Benaia. Benaia, vem aqui. Preciso saber de um negócio. Queria saber o que você anda falando por aí. Fiquei sabendo das histórias que você tem contado sobre nunca ter falhado em nada para mim. Benaia, mais do que depressa, afirmou novamente. Meu rei, olhem os registros. Eu nunca falhei com o senhor. Eu nunca falhei, e afirmava, todo gaboso. O rei Salomão, então, falou o seguinte: Benaia, a festa do tabernáculo será daqui 6 meses. E eu gostaria de usar uma joia em especial. Queria que você buscasse um anel bem especial para mim. Qualquer pessoa que estiver triste ao olhar esse anel vai ficar alegre. E qualquer pessoa que ficar alegre e olhar esse anel vai ficar triste. Benaia, encontre-o e traga-o para mim. Benaia saiu feliz. O rei confiou nele mais uma vez para fazer o que ele queria. E Benaia não ia falhar. Saiu contente, correndo entre as paredes, e ele escutava, mas não percebia que o povo estava a rir dele. Saiu pela porta do palácio, preparou todas as suas vestimentas e foi. Ele tinha que trazer ao rei o que o rei queria. E Benaia partiu. Seguiu imediatamente pela sua jornada para buscar o anel do rei. Passaram-se meses. Ele saiu a visitar todos os joalheiros, todos os vendedores, todos aqueles que trabalhavam com as mais belas joias daquela cidade. Ele procurou em cada lugar, em cada oficina, e perguntava sobre aquele anel. Todos olhavam para ele, todos olhavam de cima e embaixo, sorriam pelo cantinho da boca e pensavam: esse servo do rei é louco. Não, Benaia, nunca vi falar deste anel. Ele afirmava a todos que tal anel existia sim, porque era Salomão que o falou, que o queria, que o desejava, e ele, Benaia, iria conseguir. Passaram-se mais 2 meses e o servo ainda não havia encontrado ninguém que lhe desse pistas desse anel. Saiu do território de Jerusalém. Pensou: esse anel deve ser um anel muito especial, deve estar em outro lugar, um lugar maior, cidade maior, maiores centros. Eu vou para algum lugar onde essas joias possam estar ali para pessoas especiais. E foi embora. Foi para as zonas portuárias. Quando chegou lá, todo lugar cheios de incenso, vendedores de todas as partes do mundo, e ele saía perguntando: meus senhores, nunca viram um anel assim? Quando uma pessoa olha para ele, essa pessoa que está triste fica alegre, e a pessoa alegre fica triste. Não conhecem este anel? Pagou para mercadores irem buscar fora daquela circunscrição, atravessaram o mar, voltaram e falaram para Benaia: não, Benaia, este anel não existe. Não existe. Desista da sua procura. Benaia, perseverante, persistente, não queria acreditar. Mas ele não conseguia encontrar o tal anel misterioso.
Ninguém lhe dava sequer uma esperança. Ele já estava até deprimido. Alguns ofereciam aquelas joias maravilhosas, deslumbrantes. Queriam que Benaia pagassem por elas. Mas Benaia olhava e sentia que não era aquela a joia do rei. Benaia, deprimido, quase desistindo, estava até resignado. Já estava próximo o dia combinado. Foi se hospedar ao redor de Jerusalém, voltando, já sem nenhuma esperança. Mas ele queria acreditar que algo iria acontecer. No meio da noite, quase amanhecendo, ele começou a fitar a janela e decidiu andar pela rua. Quem sabe, à luz da lua, ele iria conseguir o tal sonhado anel do rei. Andava cabisbaixo, sem rumo, deixou seus pés seguirem por si só. Benaia ficou muito triste porque ele andou a esmo e só o que via eram casas de pobre, casas quebradas, com tijolos à mostras. Aquela parte da cidade ele nunca tinha ouvido falar. Viu à sua frente, porém, sentado na calçada, em frente a uma oficina, meia porta ainda fechada. Todos estavam a fazer aquela mudança nas ruas, porque as festas iriam começar e eles precisavam, os mercadores, receber. Benaia, ainda madrugada, quase amanhecendo, vendo aquele garoto na porta com aquele monte de joias de latão ali jogada ao chão, num tapete velho, descosturado, sem nenhum atrativo. Mas Benaia era persistente, era perseverante. Um fio de esperança passou por seu coração. Ele chegou perto do garoto e perguntou: meu jovem, por favor, você não conhece um anel que quando uma pessoa está triste, ao vê-lo fica alegre? E quando está alegre, ao ver este anel, fica triste? Não tem nenhuma noção do que eu estou falando? Você conhece? O jovem olhou de cima embaixo para Benaia, olhou o seu casaco bem costurado, bordado, olhou com aquele olhar desconfiado e perguntou: senhor, estou vendo que o senhor não é daqui. Bem apessoado, elegante, e eu aqui maltrapilho, olha para os lados, olha onde o senhor está. O senhor vai sonhando. Esse tal anel eu nunca vi. Virou as costas, o menino olhou, até de rabo de olho estirado, pensou: um louco. Tá, Benaia ficou muito triste, cabisbaixo, quase deprimido, já com lágrimas nos olhos. Era a primeira vez que iria falhar com o seu rei Salomão. Um senhor que sai lá de dentro da oficina, que estava olhando a conversa do menino, chamou Benaia. Por favor, meu senhor, volte aqui. Benaia se assustou, voltou correndo. Era a esperança de Benaia que ainda estava amanhecendo dentro dele. Ele olhou para o senhor e perguntou: que foi, meu senhor, que foi? Estava vendo a conversa com o meu neto. Eu já conheço este anel. Benaia ficou feliz. Benaia quase se ajoelhou. Meu velho, me diga, eu pago qualquer coisa. Aonde está essa joia? O senhor, um velho com as rugas marcadas,
cabelo branco que lhe diz aonde ele esteve nessa nossa estrada. Foi até a banca do menino, aquela banca que só tinha joias de latão. O velho, com dificuldade, abaixou. Pegou o anel, o mais simples, um de cobre, feio, sem brilho nenhum. Tirou um canivete da algibeira e lá dentro escreveu 3 letras. Pegou o anel e entregou-o a Benaia. Humildemente o velho olhou para ele e Benaia olhou para o anel. Quando Benaia olhou para o anel e viu aquelas 3 letras, Benaia chorou. E choro e lágrimas e sorrisos surgiram em sua face. Benaia tirou um saco de ouro, entregou para aquele senhor. Julgou-o ser um mágico, ser um quase Deus, mais do que Salomão. Benaia estava feliz, pegou a sua mochila e correu para a cidade, para o palácio encontrar o rei Salomão. Ele, na sua humildade, chegou ao castelo. Salomão, cercado pela festa, a cidade toda enfeitada, cheia de ouro, o palácio com músicas, mulheres dançando, os escravos quase livres, os funcionários, os servos, todo mundo servindo, o banquete, o incenso, a música, tudo aquilo maravilhoso. Benaia apareceu lá na porta do castelo, aquela mesma que fechou atrás e todo mundo ria dele. Benaia surgiu e o rei olhou e o viu. Salomão não queria postergar mais aquela singela lição que ele queria lhe dar. Salomão disse: Benaia! E todos olharam para Benaia. Ele voltou, ele voltou, ele voltou. O louco voltou. Todo mundo cochichava. E o rei Salomão o chamou. Benaia, devagar, foi subindo, abrindo caminho, subindo a escada. Lentamente, o rei Salomão aproximou-se de Benaia e falou: Benaia, e aí? Encontraste o meu anel? E estendeu-lhe a mão. Benaia humildemente aproximou-se do rei. Abaixou a cabeça. Humildemente tirou aquele anel feio, de cobre, sem brilho, sem joia, sem nada daquilo que o rei Salomão estava acostumado a ter. E falou: eis o anel, meu senhor. Salomão se assustou. Que era aquilo? Uma lata velha? Como ele ousava trazer uma joia daquelas para ele? E pegou o anel, tremeu ao olhar dentro as 3 letras em hebraico escritas: Gimel, Zain, Yot. Salomão sentou-se no trono, empalideceu, ficou sério, a música parou, todo mundo se ajoelhou, ninguém mais falou mais nada. Todos estavam parados, esperando que o rei Salomão falasse alguma coisa. E ele falou alto: Gimel, Zain, Yot. Ou seja,
isso tudo também passará. Salomão respirou fundo. Percebeu que aquilo era uma grande, enorme lição de perseverança para quem estivesse passando por uma grande dificuldade na vida, uma grande lição de humildade, de honestidade, de perseverança. Aqueles que estavam vivendo uma grande felicidade sem nada plantar, arrogância. Estava semeando arrogância. E aquelas outras pessoas simples, sofridas, que estavam perdendo tudo ao olhar o anel, despertavam para uma outra possibilidade, porque aquilo também passará. Salomão, por outro lado, olhou para tudo o que havia acontecido, chamou Benaia, segurou sua mão, abaixou sua cabeça e agradeceu a grande lição. Dizem que o anel ficou até Salomão fenecer. E dizem que esse anel foi responsável por ele ter se tornado ainda mais justo e ainda mais sábio. Ele, Salomão, passou. Tudo aquilo que estava ao seu redor, o palácio, os tesouros, o ouro, hoje é deserto, nada restou. E a única coisa que não passou, que ficou e que está até hoje entre nós, é esta história. E esta história nos alimenta a alma, porque ela nos lembra que tudo isso um dia passará. É o ciclo da vida. Perseverança, mudança e paz profunda a todos.